Boa tarde. Vamos iniciar a nossa aula de ciência. A nossa aula de ciência hoje, iremos aprender sobre as camadas da Terra. O que é camadas da Terra? Existem 3 camadas principais da Terra que formam o planeta Terra. São elas a crosta terrestre, o manto e o núcleo. Podemos observar na imagem ao lado que a crosta terrestre é a parte de fora, o manto a lateral e o núcleo o meio. Então vamos ver a definição de cada uma delas. Estrutura interna da Terra. Só puxar aqui um pouquinho. A crosta é a porção superior da litosfera. É a camada externa da Terra, ou seja, das terras imersas e oceânicas. A crosta terrestre. Já o manto é a camada que envolve o núcleo. É daí que provém as lavas vulcânicas que chegam à superfície da Terra quando o vulcão entra em atividade. Já o núcleo é a parte central. As temperaturas são mais quentes que a temperatura da superfície do Sol e possui níquel e ferro. Crosta terrestre é a camada superficial, é o chão, ou seja, a parte do planeta sobre o qual andamos e vivemos, construímos as nossas casas, é a crosta terrestre. Manto. O que vem a ser o manto? O manto nada mais é que a camada composta por vários tipos de rocha, que, devido às altas temperaturas, encontra-se em estado pastoso, chamado de magma. Existe também material no estado sólido e em sua constituição. Núcleo é a camada mais interna, com cerca de 3.400 km de espessura. Compreendemos 2 partes, núcleo externo e núcleo interno. O núcleo externo é o líquido e formado basicamente de ferro e níquel derretido. Já o núcleo interno é sólido e contém principalmente ferro e níquel com temperatura acima de 4.000 graus Celsius. E com o núcleo externo e interno, ele também possui uma velocidade de 100 km por hora. Seria possível percorrer os 6.400 km entre a superfície e o centro da Terra, em pouco mais de 60 horas. Então, a gente pode observar que a crosta terrestre, o manto e o núcleo, se vocês pegarem uma laranja em sua casa, a laranja, parti-la ao meio, infelizmente eu não tenho para mostrar a vocês, mas se partir a laranja ao meio, a parte que fica de fora da laranja, que é aquela parte branca, ela representa a nossa crosta terrestre. A parte que fica, os pigmentos amarelo do líquido da laranja, ele é o manto. E o núcleo é a parte do miolo da laranja. Então vamos lá. Através das camadas da Terra, né, que são 3, crosta terrestre, manto e núcleo, a Terra também tem suas placas tectônicas através desse aquecimento. Então, a gente pode observar, só baixar aqui um pouco, para vocês visualizarem. As placas se movem lentamente, apenas em alguns centímetros por ano. Em consequência desses movimentos, há um surgimento de montanhas, expansão dos oceanos, vulcões e terremotos. As placas tectônicas, vocês podem observar no livro de vocês, na página... Deixa eu localizar aqui para vocês, tá? No livro de vocês, na página 34, diz assim. As placas tectônicas, né? As placas tectônicas são divididas mais ou menos em 12 tipos de placas. Aqui mais ou menos tem 15, mas são 12. Sendo que algumas delas
elas foram prioritárias, como a placa Cocos, a placa sul-americana, a placa africana. Essas 3 principais placas estão localizadas no livro de vocês, na página 34. Então, diz assim: a placa Cocos, a placa Nanzaki, a placa americana e a placa africana são as principais placas, né? Aqui as placas tectônicas, as principais são essas 4. 1, né? 2, 3 e 4. Então, com essas placas acontecem os abalos sísmicos. O que vem a ser abalo sísmico ou terremoto? É um tremor da superfície terrestre, produzido por forças naturais situadas no interior da crosta terrestre. É a profundidade e as variáveis. Ocorre pela liberação de onda sísmica que vão se manifestar em uma parte do relevo. O hipocentro é um local de surgimento de abalo, enquanto o hipocentro é o local de manifestação. Então, a gente pode observar nessa imagem aqui, ó, hipocentro e hipocentro. Então, o hipocentro é o local do surgimento do abalo. Aqui dentro está mostrando o surgimento do abalo. E o hipocentro é quando o local se manifesta, ou seja, ele sai, né, da crosta terrestre e vai se manifestar. Então, com esses abalos, a magnitude do abalo é determinada pela escala Richter. As principais consequências são vibração do solo, abertura de falhas, deslizamentos de terra, tsunamis, mudança na rotação da terra, quando ocorrem esses abalos sísmicos. E também vocês podem conhecer também falando sobre os terremotos. Com as placas tectônicas, movimenta-se continuamente, de maneira geral. Esses movimentos das placas são imperceptíveis, ou seja, às vezes, porém, podemos senti-los, que são chamados sismos, também conhecido como tremores ou terremotos. A crosta terrestre está sujeita a tensões compreensivas, ou seja, continuamente exige forças, comprimindo as rochas da crosta, ou seja, nem todo terremoto vai ser sentido, a não ser aqueles com a medição da escala Richter mostre o tremor mais profundo, né? Então, aqui a gente pode observar nessa imagem que temos tensões compressivas. É quando pressiona, né, a centralização dos abalos. A gente pode ver 1, 2, 3, 4 divisórias, né? Então, aqui está mostrando que esse abalo sísmico está mais ou menos 2,4, 2,5 de abalo. Então, essa população que está aqui, ela não sentiu tanto esse tremor. Escala de avaliações e sísmicas, escala Richter. Vamos lá. O que é a escala Richter? Avalia a magnitude através da análise dos sismogramas, que é onde é o instrumento, né, que determina onde está tendo esses abalos. A magnitude é a energia liberada no hipocentro. Então, vamos observar aqui esse modelo de escala. A gente tenta montar, mas não fica tão legal, né? Que não são profissionais de escala. Então, bora lá. Escala Richter. Os sismólogos usam essa escala de magnitude para representar a energia sísmica liberada por tremores de terra.
com esses efeitos dos terremotos de acordo com sua força. Então, a gente pode observar, foi dividido nessa escala de 1 a 9, em cores diferentes, verde, amarelo e rosa. Então, de 3,5 a 5,4, muitas vezes não é sentido, mas pode causar pequenos danos. Então, se o menor tremor de 3,5 geralmente não é sentido, mas pode ser registrado. Ele é registrado aonde? Nos sismólogos. Então, aqui, de 1 a 3, mais ou menos aqui, 3,5 geralmente não é sentido, mas pode ser registrado a escala Richter. Quando ele passa aqui, de 5,5 a 6, ocasiona pequenos danos em construções. Entre 5 a 6, pode causar danos graves em região com muitas pessoas. Já quando ele passa, de 6,1 a 6,9, pode causar danos graves em regiões com muitas pessoas. Já de 7 a 7,9, o tremor de grande proporção, danos graves, né? Que a gente pode observar em vários países, né? Americano. E maior que 8, muito forte, causa destruição total no local atingido. Então, ainda que cada terremoto tenha uma magnitude única, os efeitos de cada abalo sísmico variam de acordo com a distância, as condições do terreno e das edificações e outros fatores. Então, quanto menor a proporção do terremoto, não é sentido. E quando vai aumentando essa escala, aí vai sentindo e a gente vai vendo os danos, né? Vamos sentindo os danos, vamos vendo. Então, quais são os riscos? Então, as consequências disso são os incêndios, destruição de edifícios e vias de comunicação, deslizamento do solo, inundações, tsunamis e mortes. Quais as causas dos sismos? Ou seja, as causas podem ser naturais ou artificiais. As causas naturais são liberação de energia durante a formação das falhas sísmico-térmicos, abatimento de uma gruta, sismo de colapso, movimentação do magma, que é sismos vulcânicos. Já os artificiais são aqueles produzidos pela atividade humana, ou seja, quando o ser humano ele provoca, então acontece esses abalos sísmicos artificiais. Quando uma pessoa está cavando uma barreira e há um deslizamento, aquilo foi consequência do homem, então é um abalo artificial. Vulcanismo. O que vem a ser vulcanismo? Chamamos de vulcanismo fenômenos geográficos relacionados com atividades vulcânicas através dos quais o magma do interior da Terra chega até a superfície. Surge pelo rompimento da crosta. São classificados em 1. Ativos, 2. Inativos e 3. Extintos. Ativos e inativos extintos. Tem essa figura aqui que mostra 15 fatores de um vulcanismo. Câmara magmática, rocha, chaminé, base, depósito de lava, fissura, chamadas de cinzas emitidas pelo vulcão, cone, camadas de lava emitidas pelo vulcão, garganta, cone parasita, fluxo de lava, ventilação, cratera e nuvem de cinza. Isso são tudo referente ao vulcanismo. O que é sismográfico ou sismógrafos? Os sismográficos são aparelhos que resistem os movimentos da superfície terrestre. Os sismogramas
são os registros feitos pelo sismograma. Então, bora ver uma figura representada. Aqui, ó, é um aparelho, né? Um abalo sísmico ou terremoto. Ou seja, os sismógrafos são os aparelhos que medem as ondas sísmicas e a intensidade que é dada pela escala Richter, que mede a quantidade de energia liberada em cada terremoto. Ou seja, aqui, ó, é um instrumento sismográfico, onde ele mede os abalos que vão acontecer e o local que vai acontecer. E a medição, né? Se é menor ou de grande proporção. Então, a nossa atividade hoje de classe, no livro didático de vocês de ciência, página 36 e 37, e a atividade de reforço 90 e 91. Eu peço desculpa a vocês, né, porque a conexão de dia não funcionou. Infelizmente, pode ser que vocês escutem alguns barulhos, né, porque quando o horário não é propício para a gravação, a gente tem vizinhos que às vezes atrapalham, mas a aula está aí dada, só responderem, tá bom? E daqui a pouquinho será postada a de religião. Beijo e até a próxima aula.